desta coleção, que já conta com uma série de outros escritores muito mais conhecidos do que eu, como o Álvaro Magalhães, o António Torrado, a Carla Maia de Almeida, que há pouco também tinha esquecido, o Gonçalo M. Tavares, agora também o David Machado sai ao mesmo tempo, foram dois livros que saíram ao mesmo tempo, e o dele chama-se Um Pássaro na Cabeça, acho eu. E não combinámos nada, foi mesmo coincidência. E pela primeira vez tentei aqui publicar poesia com o meu nome, apesar de ser dirigida a crianças. Eu de vez em quando arrisco-me a escrever um ou outro poema, mas depois não tenho muita coragem ainda de assinar aquilo, então normalmente publico naqueles volumes, que é um projeto que tenho vindo a escrever, chamado Enciclopédia da História Universal. Então, como invento autores, posso assinar aquelas poesias, aqueles poemas com nomes de autores inventados, e assim protejo-me um bocadinho em relação à poesia, que nunca sei se é bom, se é mau, se tenho assim não consigo ter o distanciamento crítico, e por isso ainda tenho alguma vergonha de mostrar aquilo que escrevo. E então esta foi a primeira vez que experimentei assinar. Eu vou lendo, eu vou ler o livro. O António, que vive numa casa que fica debaixo de uma árvore, completamente ao contrário dos ninhos que ficam em cima, disse-me: as asas são as pétalas dos pássaros. Um gaio explicou-me isso muito bem. Mesmo muito bem. Um pássaro a voar é um arbusto em flor. E um pássaro branco que voava por entre os meus pensamentos acrescentou: o vento é um voo sem pássaro. Elas estão numeradas, eu vou... Este é o 2. As sombras dos pássaros são animais terrestres. Disse eu ao José, que, na escola, fica na mesa ao lado da minha. Rastejam como as cobras. Três. O José perguntou-me sobre os mochos. Sobre os mochos? Sim, os mochos. Eu expliquei-lhe muito devagar. As árvores inventaram os mochos para poderem ser vistas à noite. Foi o que me disse um bufo real. 4. As árvores leem? Perguntou-me a Ana. Sim, disse eu. Soube por causa de um cuco. As árvores leem. Pássaros escritos no céu. E um estorninho que passava todos os dias por entre as sombras de duas árvores cantou. Os pássaros falam muito. Entre uma folha de um plátano e a folha de um carvalho faz-se uma frase, ou um livro velho, ou um verso recém-nascido, ou uma canção. 5. Começou a chover porque um pássaro desastrado derrubou uma nuvem. Plof, plof, plof. A Inês abriu o guarda-chuva, mas conteve-se e não culpou o pequeno pardal. É a capa. 6. O silêncio da natureza é o canto dos pássaros. Quando os pássaros se calam, é evidentemente ruído. Ou melhor, ruído. Isto é uma coisa que eu vivo no campo e tenho esta... Nós todos temos a sensação que o campo é muito silencioso, mas é impressionante o barulho quando eu abro o alpendre e os sapos à noite, os pássaros, as cigarras, aquilo tudo é uma coisa incrível. E o meu filho, que já nasceu, ou que é do campo, já é um rapaz do campo, eu não, venho da cidade, e para mim os pássaros são uma forma de silêncio, não fazem barulho, mas ele diz que não consegue dormir com o barulho dos pássaros. Para ele é ruído. 7. A natureza acendeu os dias para ver voar os pássaros, disse-me uma cegonha, com um bebê no bico. O António disse-me que as cegonhas não levam bebés no bico. Talvez, disse eu, talvez. Mas esta levava, e disse-me por que motivo se acenderam os dias. 8. Estava com vontade de te dar alguma coisa, uma coisa especial, disse eu à Inês. Mas ao contrário do meu vizinho, não tenho piscina para nadarmos juntos no verão, por isso limito-me a oferecer-te um pássaro a voar ao fim da tarde. Ali, olha.
9. Quando me deste um beijo, Marta, isto é um rapaz cheio de namorados. Vi os pássaros invejosos, porque nenhum deles é ou será capaz, nem a gralha, nem o falcão, de tamanho voo. 10. Tal como tu cais no chão, voar é cair contra o céu, disse-me um pássaro, creio que era um gaio, mas os corvos dizem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. 11. Escrevi um poema que não achaste nada de especial. Pois não, Ana? Cá está mais uma. Algo correu mal. Muito mal. Apesar de ser um poema perfeito. O Manuel torceu o nariz de desprezo. O problema é quando ofereci, a sombra do pássaro que voou sobre ele enquanto o escrevia, já lá não estava no papel. 12. Dizem-me os pássaros que os melhores homens têm ombros em vez de gaiolas. O António garante que é verdade. O verdadeiro ninho de qualquer pássaro é o céu ou um ombro. E pronto, esta foi a última. Estes livros, porque são de uma associação, só são distribuídos em algumas livrarias e, portanto, não serão muito fáceis de encontrar. São vendidos dentro da associação, para os sócios, e depois são distribuídos, imagino que em algumas FNACs e algumas livrarias, como aqui, mas não serão muitas e não serão todas, pelo menos. Este aqui é o meu romance mais recente, que saiu o ano passado, em outubro, e que também tem uma particularidade, que é o primeiro capítulo é uma história ilustrada. Não necessariamente para crianças, mas também não quer dizer que não possa ser lido por algumas crianças. Crianças que já não acreditam no Pai Natal. Aliás, o título é esse, chama-se História de Natal para Crianças que já não acreditam no Pai Natal. E descreve, na verdade, o contexto de uma das personagens deste romance, chamado Issa. É um nome masculino, apesar de a nós nos soar feminino, mas Issa, na verdade, quer dizer Jesus, em árabe. Então, este livro também, este primeiro capítulo, que é, como vos disse, é ilustrado, tem uma particularidade, que é a ilustração e o texto funcionam em conjunto, e se nós os separarmos, eles deixam de funcionar. A história não tem interesse sem a ilustração. Que é uma coisa que muitas vezes não acontece, ou a maior parte das vezes não acontece. A maior parte dos escritores, especialmente de outras gerações, porque as coisas têm mudado rapidamente e para uma noção diferente da literatura e da ilustração. Mas inicialmente o que normalmente os escritores faziam era, ainda há quem faça assim, escreve um texto para crianças, entrega a uma editora e a editora ou o próprio autor escolhem um ilustrador para ilustrar aquele texto. O que acontece quando se trabalha assim é que normalmente as ilustrações não são necessárias. Eu já consigo perceber o texto, eu não preciso da ilustração para perceber o texto. Ele realmente não faz falta. Ou melhor, faz falta para vender, porque normalmente é um livro dirigido a crianças e as imagens fazem falta, mas normalmente os autores não pensam os escritores não pensam nos ilustradores. E depois é mais trabalhoso, nessa altura, para o ilustrador realmente ser um autor e criar alguma coisa que não esteja no texto. Porque se eu disser que eu cheguei aqui e descrevo o tapete, ou descrevo a mesa, etc., enfim, os ilustradores têm de se cingir àquilo que está escrito no texto, porque as crianças depois exigem que se eu depois ilustrar uma mesa verde e no texto digo que a mesa é castanha, as crianças depois vão apontar e não, mas aqui isto está mal, o desenho está mal feito. E eles exigem realmente isso e, portanto, a maior parte das vezes o que o ilustrador tem de fazer é encontrar o seu espaço num texto que já está fechado.
e vai procurar ali naquelas entrelinhas uma série de coisas para conseguir ele próprio ser um criador e criar alguma coisa quando está a fazer e não ser uma espécie de legenda do texto ou só meramente ilustrativo como era antigamente. E é por isso também que os ilustradores passaram a ter o nome nas capas dos livros e às vezes com o mesmo peso do escritor, é porque passaram a ser autores e eles próprios criam alguma coisa quando estão a ilustrar. Mas claro, quando um escritor escreve o texto e pensa na ilustração, vai deixar ou pode deixar coisas em aberto, isso facilita muito o trabalho do ilustrador. Se eu disser que me sentei aqui com uma mesa assim, este assim remete para a ilustração e cabe ao ilustrador descrever aquela mesa com a imagem e não com as palavras. E este é um exemplo desses, em que se eu vos contasse a história, ela não teria muito interesse sem as ilustrações, porque é uma história de Natal muito banal, muito comum. E o que diz é: o Pai Natal tem uma barriga muito grande e umas barbas enormes, da cor do leite a escorrer pelo queixo. E o que vocês veem depois na imagem não é propriamente aquilo que está escrito. O Pai Natal vive no Polo Norte, no meio da neve e do frio. Se vocês não tivessem aqui esta imagem, enfim, o Pai Natal vive no Polo Norte, no meio da neve e do frio, nenhum editor publicava isto. Gosta muito das suas renas e passeia com elas como se fossem velhos amigos. Por vezes abraça-as e dá-lhes palmadas nas costas, como nós fazemos quando vemos pessoas de quem temos saudades. Aqui temos o Pai Natal a passear nas renas. Uma das coisas que o Pai Natal mais se orgulha é a sua colorida fábrica de brinquedos. Onde os seus doentes trabalham dia e noite sem nunca se cansarem e cantam de alegria enquanto fabricam tanta felicidade em forma de bonecas e carrinhos. Então esta aqui é uma das personagens do romance, um dos protagonistas, das personagens principais. Quando as prendas estão prontas, são embrulhadas em papéis coloridos. O Pai Natal gosta especialmente dos embrulhos em que ele aparece. Depois, o Pai Natal monta no seu trenó, diz um poema às renas para elas conseguirem voar e percorre o mundo. Vai distribuindo os presentes por todo o lado, por todas as chaminés, e é assim que os meninos bem comportados recebem as suas prendas. Eu Feliz Natal. Isto por acaso criou-me alguns problemas, porque eu era para publicar este livro antes, depois por uns atrasos não deu para publicar, e eu queria publicá-lo no Natal porque tinha uma história de Natal. E então ele foi sendo adiado, a sua publicação foi sendo adiada, e eu fui revendo o livro, fui reescrevendo o livro, e por isso é que ele ficou tão obeso. Porque ele era um livro pequenino, um livro bem mais magrinho do que depois acabou por ficar. E então este livro, eu baseei-me para escrever esta história num episódio que acho que é real, que aconteceu com o Gandhi, em que a determinada altura aparece um hindu que leva o filho morto nos braços, uma criança morta, e chega ao pé de Gandhi e diz que foram os muçulmanos que mataram o filho e o que é que ele deverá fazer agora. E Gandhi diz-lhe: o que tens de fazer é adotar uma criança muçulmana. E eu sempre achei esta história muito bonita, por vários motivos, mas acima de tudo porque não é uma mera interrupção do ódio. Há aqui uma coisa positiva, um passo em direção ao outro, muito difícil de dar. Não é só perdoar o que fizeram, é chegar-se à frente, fazer uma aproximação ao outro. E o que eu fiz foi pegar nesta história e readaptá-la, colocá-la noutro contexto. Neste caso, a ideia era um país muçulmano, um país maioritariamente muçulmano, mas perto da Índia, teria de ser perto da Índia, teria de ter trabalho infantil, teria de ter uma série de coisas uma série de características para poder contar esta história.
e, portanto, teoricamente o país é o Paquistão, apesar de eu nunca o nomear, até porque nunca estive no Paquistão. Mas é a história de um muçulmano em que um dia, por um equívoco, um suposto equívoco, entram uns soldados em casa dele e por acidente matam-lhe o filho. E como obviamente esta será provavelmente a dor mais difícil de suportar, a perda de um filho, ele fica destroçado, claro, e o que ele decide fazer a certa altura, um pouco à oriental, é colar cartazes pela cidade a dizer que dá a sua fortuna a quem arranjar uma solução ou alguma coisa que consiga amenizar a dor que estava a passar. E depois, ao colocar aqueles cartazes, há de aparecer então um indiano com a história do Gandhi, e diz que o que ele tem de fazer é adotar uma criança americana, e é isso que ele vai tentar fazer, ou que ele vai fazer, e que vai construir então este romance, e é a parte principal do romance. Este livro também tem... As personagens do livro estão sempre a citar um livro fictício chamado Fragmentos Persas, que teoricamente foi escrito pelo profeta, pelos discípulos mais próximos, pelo genro do profeta, Ali, por alguns anjos e até pelo próprio Deus. E, portanto, são fragmentos um pouco à laia da literatura oriental medieval, e com pequenas histórias às vezes, outras vezes são meros aforismos, como o fragmento 11, a única pessoa rica é que ela continua rica depois de perder tudo. E, portanto, são coisas mais ou menos deste tipo. Por exemplo, aqui 14, a diferença entre a serpente e o intriguista é que a primeira não morre com o seu próprio veneno. E acrescentou Ali: as ostras bebem água e produzem pérolas, as serpentes bebem água e produzem veneno. E pronto, este Ali é o tal genro do profeta, disse Ali: são como os homens os tapetes, servem para ser pisados. E tem muito tipo de... Tem também algumas histórias mais às vezes pequenos contos, e estes fragmentos são então um livro cujas personagens deste romance estão sempre a citar. É uma espécie de guia, é um livro orientador na vida deles. Porque também os muçulmanos não têm só o Alcorão, apesar do Alcorão normalmente lhes servir como orientação, mas a verdade é que eles têm uma série de outros livros que usam, como o Masnawi do Rumi, que é chamado o Alcorão persa, mas usam uma série de outras coisas, a própria poesia dentro do Islão. E há uns tempos eu lembro-me de um escritor brasileiro estar a comentar isso. Ele tinha ido ao Irão e estava muito espantado porque as pessoas faziam peregrinação às tumbas e aos mausoléus de poetas. Enfim, isto acontece porque normalmente estes poetas são santos também. São santos que faziam parte de taricas, que são ordens de sufis ou de derviches, e muitas vezes a maneira deles comunicarem com as pessoas, os seus êxtases místicos, é através da poesia. O que também criou uma coisa engraçada neste mundo, que é qualquer pessoa na rua, da mais humilde à mais erudita, cita estes poetas, porque como tem um contexto religioso, toda a gente conhece, e porque visitam as campas, etc., conhecem os poemas deles, e é normalíssimo entrarmos num táxi e o taxista citar Rumi ou Faradi ou um poeta qualquer persa. E, bom, isto para dizer que eles têm uma série de coisas que servem de orientação, e neste caso é este livro, os fragmentos persas, que depois estão todos reunidos aqui no final. Eles também passam muito tempo a jogar xadrez, por isso o livro tem muitas imagens de xadrez e que servem também de ilustração de acontecimentos deste livro.
Este aqui, por exemplo, é a morte do filho de Faz Alelai, que é a personagem principal, em que aqui estão os soldados americanos. Aqui está o filho morto. E aqui está o pai, a irmã e o primo. E neste caso é apresentado pelo bispo, que é um derviche. Isto aqui também é o filho dele. Ele costumava andar na rua em cima de um cavalo imaginário. E então está aqui o cavalo e o pai dele. E portanto usei o xadrez um pouco para descrever isto. E este livro também acaba por ser uma mistura da nossa noção de Oriente, que vem um pouco, ou que é construída, por um lado, por um Oriente mitificado, das histórias persas, da Rota da Seda, daquelas coisas do deserto, dos sheiks, das histórias, quase anedotas, estes contos filosóficos, etc., por um lado. Depois, por outro, há o Oriente que nos chega através dos noticiários, que é um Oriente muito violento, em que há sempre muita violência em todas na sociedade e em todas as situações, com todas as pessoas, contra todas as pessoas. Não são só as crianças que sofrem muito, obviamente as crianças sofrem realmente muito porque são as mais desprotegidas, as mulheres logo a seguir, ou se calhar tanto quanto as crianças, e depois os homens também. Eles acabam por entrar nesta voragem também da violência e perpetuam-na cotidianamente. Um homem sai de casa e o polícia vai tratá-lo mal, depois o patrão trata-o mal, depois o patrão é tratado mal por não sei quem, e na verdade toda a gente acaba um pouco... enfim, é uma geografia também com algumas fronteiras muito artificiais, algumas tribos que se sedentarizaram e não conseguem viver numa sociedade tão diferente daquela que viveram durante séculos ou durante milénios, e faz com que depois apareçam histórias horrorosas e nós ouçamos histórias que são assustadoras. Uma delas eu conto aqui de um modo mais benevolente do que a história verdadeira, que aconteceu na Índia, e neste caso por causa das castas, e que é uma história horrível, porque são dois miúdos de 14 ou 15 anos, que estão apaixonados, mas são de castas diferentes. E então eles nunca comunicaram na vida, nunca falaram com o outro, nunca sequer se sentaram ao lado um do outro, exceto um dia em que ele ou ela se decide sentar ao lado, no banco na rua. Não se tocaram, nunca se tocaram na vida. Mas há um vizinho que vê, sendo eles de castas diferentes, estão sentados naquele banco, e vai dizer aos pais dele. E julgo que aos pais dele, já não tenho certeza se foi primeiro aos pais dele, se aos pais dela, mas é relevante para a história. O que interessa é que os pais pegam nos dois miúdos, levam para casa e matam o filho, primeiro. E depois vão chamar os pais dela e obrigam-na a matar a filha. E portanto morreram os dois da maneira mais idiota que nós conseguimos imaginar. E muitas destas histórias passam todos os dias, as violações nos autocarros, de mulheres, os apedrejamentos, etc. Mas eu lembro de ler uma notícia em que havia uns estudantes indianos que estavam a criar lingerie com GPS e com alarme. De modo a que, porque normalmente as violações começam pelos seios, e portanto o GPS era colocado no sutiã, tal como o alarme, para comunicar à polícia onde estava aquela pessoa. E portanto, isto para se ver até que ponto é que isto é um problema real, um problema do cotidiano numa sociedade deste tipo. E por isso o livro acaba por ter um pouco estes dois lados, um lado poético, lírico, e é essa ideia que nós temos do Oriente, dos jogos de xadrez,
dos derviches, da poesia, dos contos, e por outro lado esta sociedade muito violenta onde se vive hoje em dia. E eu acho que eu posso ler-vos, por exemplo, aqui um capítulo, que é o capítulo em que o filho de Fazal Elahi morre. E é um capítulo que é escrito em que o narrador é a própria morte. A morte em árabe diz Azrael, ou Israel, mas como Israel ficava muito parecido com Israel, o país, eu optei por Azrael para não haver confusões, apesar de Israel servir melhor ao propósito, porque eu fiz um trocadilho com o início do Moby Dick, que começa, cuja a primeira frase é Call me Ismael. E neste caso eu comecei este capítulo com Call me Azrael. Também podem chamar-me outros nomes, como Malak al-Maut, ou simplesmente Anjo da Morte, tanto me faz. Vai bem com flores e, para complicado, já basta a minha atividade extremamente especializada e técnica, que consiste em retirar a alma do corpo, exercício que faço a todo o instante e em todos os lugares de todos os universos, mas cuja dificuldade, ó imensuráveis mortais, além da carga emocional envolvida, do nervosismo que não consigo evitar e do equilíbrio absurdamente, moralmente, esteticamente desequilibrado do universo, a dificuldade, dizia, reside na delicadeza necessária para separar algo que não pode ser separado. Separar uma gota d'água da água que a compõe, separar uma folha verde da sua cor, separar uma vela da sua luz, separar. Ó doces efêmeros, pergunto-vos, como é que se retira a alma do corpo, sem qualquer contaminação, ela que está aninhada como um gatinho no colo de uma velha? É que separá-los é como separar o dia da noite. Onde é que está a linha divisória entre ambos? A linha precisa. Para que compreendam a natureza deste milagre, porque é disso que se trata, de um milagre, este consiste a tentar em separar as palavras do seu significado. O que eu levo de mãos dadas para o lugar para onde vão os guarda-chuvas, como eu chamo a casa de todos nós, à definitiva, desde que eu vi uma senhora a nomeá-la assim, é isso mesmo, significados. O mecanismo é atroz, ao mesmo tempo que é admirável. Primeiro, a diarese, que é o corte dos tecidos que possibilita o acesso à região a ser operada, neste caso específico, a alma. Depois, a exerse, que é o retirar da alma. E por fim, a síntese, que é fechar os tecidos e deixar o corpo tal como o encontramos, sem qualquer trauma evidente, pois o meu trabalho é imaculado. Eu brinquei muitas vezes com Salim, abri os braços como aos aviões, andei pela sala de Fazal Elahi, pelas ruas da cidade, pelo mercado, visitei o túmulo dos derviches ladrões. Passei os meus dedos pelos dentes de Amina, tão desalinhados que chegam a ser sedutores. Gosto de usar irregularidades para aliviar o stress, gosto de superfícies difíceis. Adoro, é mesmo paixão, vocação, quiserem chamar-lhe, conviver com seres vivos, mas repetindo, é tão difícil realizar a operação derradeira e depois ter de levar o que se extrai, chamemos-lhes almas, para facilitar a comunicação, de mãos dadas em direção ao lugar para onde vão os guarda-chuvas. Meu Deus! A ligação sentimental, as mães a chorar. Sim, as mães é o mais difícil. Ah, se eu fosse um anjo economicista ou assim, daqueles que só veem números, mas não, tenho um coração, que ainda por cima é mole, um saco de lágrimas e afetos. Naquela tarde fatal, entretido com o jogo de xadrez, Elahi perdia como de costume, perdeu 2 cavalos em 2 jogadas seguidas, meu Deus, mas devo dizer contudo que Elahi é um excelente jogador se o objetivo for perder. E então, de repente sentiu silêncio na rua, calou-se tudo, até a mim me apanhou de surpresa. Os soldados entraram, eu olhei para eles, eram novos, peguei no meu caderno de páginas imensas onde anoto todas as datas de todas as minhas operações e verifiquei a altura em que deveria revê-los, a sua hora derradeira. Ainda tinha alguns anos de vida. Um deles arrepiou-se quando sentiu as minhas sobrancelhas a tocar-lhe a maçã do rosto. Vi Salim entrar na sala, coitadinho, com as pernas arqueadas, tão feliz, tão pequenino, tão inocente. Meu Deus, sou um sentimentaloide sem emenda. Olhei para os soldados, virei as costas, olhei para Salim, senti umas balas a atravessarem e a desfazerem a cara do miúdo. Vi o terror no rosto de Fazal Elahi, na expressão de Amina e até no semblante do impassível Badini, cuja mudez se manteve muda. Quando Amina correu a abraçar Salim, que coisa mais triste, eu já lá estava, ajoelhado. Curiosamente, ela ajoelhou-se exatamente no lugar onde eu estava e, por momentos,
Estivemos sobrepostos como se fôssemos uma só pessoa, apesar de eu ser um pouco mais alto e consideravelmente mais gordo, fruto do abuso de laticínios e de azeitonas, alimentos pelos quais perco qualquer moderação ou sobriedade. Enfim, tirei as minhas pinças, enquanto a mina gritava o meu menino, e enfiei-as no umbigo de Salim, que é para onde costumo começar a operação no caso de crianças tão novas. Nos adultos, começo pela garganta, para resgatar palavras, mas nas crianças quase tudo acontece ali, nem sei explicar porquê. Não sou um anjo muito intelectual, deixo isso para os meus colegas com vocação para exegetas e pendor filosófico, científico ou simbólico, como Gibril, que é o anjo Gabriel. Saímos ali os dois, eu e Salim, de mãos dadas, mas o rapaz, tão inocente que até custa, largou-me para fingir que era um avião. E eu ri-me. Imitámos com a boca o barulho do motor e foi assim que ele chegou ao lugar para onde vão os guarda-chuvas, como um antigo avião soviético.